Ok, obrigada Zé pela transmissão. Agora estamos aqui no exterior do ITQB, na zona das estufas, e connosco temos a investigadora e responsável pelas estufas, a Ana Fortunato, que nos vai contar um bocadinho como é que vai ser esta visita virtual às estufas, não é, Ana? Olá, Carmen, bom dia a todos. Bem-vindos às nossas estufas, às estufas do ITQB. Hoje vamos fazer aqui uma visita e vamos poder ver, vamos vos mostrar um pouco da investigação que nós fazemos aqui. Esta infraestrutura é usada por todos os grupos do ITQB que trabalham com plantas e é aqui que nós crescemos, propagamos as nossas plantas e também que fazemos alguns dos nossos ensaios experimentais. Nós trabalhamos essencialmente com culturas que têm alguma importância, ou bastante importância económica, e no fundo o que nós queremos é perceber como é que estas plantas sentem o meio ambiente, como é que reagem e como é que se adaptam a alterações nesse ambiente. Principalmente tendo sempre um bocadinho em foco aquilo que agora se fala muito das alterações climáticas que estão cada vez a acontecer mais e com mais frequência e mais rapidez. Aqui nós temos várias estruturas que nós vamos poder ver ao longo da visita e, dependendo da estrutura que nós utilizamos, assim nós conseguimos fazer ensaios mais ou menos controlados, mais ou menos por aquilo que as plantas, que são as condições que as plantas encontrariam se estivessem a crescer no campo. Muito bem, portanto, hoje vamos ter aqui a oportunidade de ver o público lá em casa, plantas e os nossos ensaios, que normalmente não há essa oportunidade, não é, Ana? Sim, é verdade. Vamos tentar mostrar um bocadinho daquilo que nós fazemos aqui, que normalmente as pessoas que estão... Que não, até às vezes os próprios outros investigadores do ITQB que não trabalham com plantas, muitos deles nem sequer têm muita noção daquilo que se passa aqui dentro. É verdade. Então agora, sem mais demoras, Ana, vou-te pedir então que dirijas ao interior das estufas para começar a visita. Vamos então. Ok, vamos então até começar. já, Ana. Até já, obrigada. E enquanto a Ana se dirige ao interior das estufas, não se esqueçam que durante a visita podem colocar questões, comentários, algumas dúvidas que tenham sobre aquilo que vão ver e que vão fazer, porque no final da visita às estufas vamos ter todos reunidos, todos os investigadores que estão presentes nesta sessão, para então podermos discutir um bocadinho a investigação que se faz em plantas no ITQB. Obrigada e até já! Vamos então começar a nossa visita aqui por este primeiro compartimento. Temos aqui a Mafalda, que é a técnica responsável pela estufa e que vai começar por nos explicar um bocadinho, fazer uma breve explicação técnica de como é que tudo isto funciona. Mafalda. Olá, bom dia. Aqui a estufa está dividida em 6 compartimentos, um técnico e 5 para ensaios experimentais. E como é que tu fazes, podes explicar como é que funciona aqui o controle ambiental da estufa? Não temos muito controle, controlamos em termos de umidade, temperatura e radiação, através dos pequenos mecanismos que a estufa tem. A rede de ensobramento, as janelas, a ventilação e a caldeira. A estufa é uma infraestrutura intermédia entre as câmaras que vão ver mais tarde e os ensaios de campo, que também vai ser mostrado lá fora. O meu trabalho resume-se em controle de sanidade das plantas e acompanhar os ensaios. E portanto, a Mafalda dá-nos apoio, quer na montagem dos ensaios, quer depois ela garante que as plantas ficam sempre de boa saúde ao longo de todo o procedimento experimental. Agora vamos então passar a uma parte mais científica. Agora vamos começar a ver, no fundo, mais a parte científica daquilo que nós fazemos aqui na estufa. De uma forma geral, os nossos grupos de investigação trabalham com culturas que têm importância económica para o país e não só. E um dos exemplos das plantas com que nós trabalhamos é o arroz. Neste momento estamos a começar a montar um ensaio cujo objetivo é avaliar o impacto do stress salino na fertilidade e na qualidade do grão de arroz. Neste momento as plantas já estão colocadas nos vasos. A ideia deste sistema é tentar imitar aquilo que são as condições de campo.
Vamos agora deixar durante uns tempos crescer as plantas e quando elas começarem a entrar na fase reprodutiva, vamos então impor o stress de sal. E como é que isso vai ser feito? Num destes tanques, nós vamos juntar sal à água onde estão os vasos com as plantas. E depois vamos continuar a seguir o desenvolvimento da planta até à fase de produção do grão. Aqui, essencialmente, vamos olhar para a planta, ver se há diferenças entre as plantas que estão em condições de sal e as que não estão, e depois recolhemos amostras que vão ser analisadas em mais detalhe, ao nível da expressão génica, por exemplo, lá em cima nos nossos laboratórios. O Pedro é um dos investigadores aqui do Instituto e vai falar de outras duas culturas com que nós aqui trabalhamos. Pedro. Sim, então começando aqui pelo milho, uma das outras plantas com que também trabalhamos é o milho. O milho é da mesma família do arroz e para comparação temos aqui uma planta de arroz, elas são mais ou menos têm mais ou menos a mesma idade e como dá para perceber o porte do milho é muito maior e portanto a planta adquire uma estrutura muito maior e isto acontece porquê? Porque o milho apresenta um processo de fotossíntese mais eficiente do que o arroz e outras plantas da mesma família. E, portanto, a fotossíntese é o processo biológico que permite às plantas absorver dióxido de carbono da atmosfera e decompor este dióxido de carbono em oxigênio e carbono. O oxigênio é libertado para a atmosfera e o carbono é fixado pela planta para a produção de biomassa. E, portanto, é esta produção de biomassa e é esta maior eficiência do milho que faz, da fotossíntese do milho, que faz com que a planta invista muito em biomassa e adquira uma estrutura muito maior e isto depois também vai trazer resultado a nível de maior produção de grão. E, portanto, o que os investigadores que trabalham com milho e com arroz pretendem fazer é comparar e tentar explicar a razão para esta maior eficiência da fotossíntese que acontece no milho e tentar, eventualmente, transpor estes processos biológicos para outras plantas com igual interesse agronómico, nomeadamente o arroz, para que o arroz também possa, eventualmente, produzir mais biomassa e mais grão. Depois, podemos passar para o segundo compartimento, para esta secção da estufa, onde temos, basicamente, são plantas jovens de sobreiro. O sobreiro é muito conhecido em Portugal, precisamente pela produção de cortiça, e, portanto, o que nós tentamos, eu trabalho particularmente com sobreiro, o que nós tentamos encontrar ou estudar é os mecanismos genéticos que regulam a produção de cortiça, particularmente a interação com o ambiente. Portanto, a cortiça ao longo da vida, ou melhor, o sobreiro ao longo da vida produz dois tipos de cortiça. Esta é a primeira, é a chamada cortiça virgem, que tem um aspecto muito irregular e acaba por ter muito pouco interesse económico. Portanto, ela tem muito poucas aplicações. Esta cortiça desenvolve-se durante os primeiros anos da árvore e, após a extração desta cortiça mais irregular, o tronco da árvore começa a formar uma cortiça muito mais regular e é esta que tem o maior interesse comercial. No entanto, como existe um limite legal ao nível do diâmetro do tronco para a extração da primeira cortiça, esta primeira cortiça só é extraída, em média, com árvores aproximadamente cerca de 20 anos, com 20 anos de idade. Portanto, este processo longo acaba por impor algumas limitações, portanto, porque a árvore só começa a ser produtiva economicamente passados 20 anos. E, portanto, há muito interesse em tentar encurtar este período de tempo para que se consiga extrair cortiça muito mais cedo com maior interesse económico. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é, numa escala mais reduzida, portanto, num sistema mais de vasos, é colocar um grupo de árvores a crescer em condições diferentes do outro grupo. Neste caso, vai ter que ver com a aplicação de rega e aplicação de fertilizantes. E depois conseguimos, através da extração da película que se vai formar nos caules, que vai ser um início muito precoce da camada de cortiça, nós conseguimos recolher essa camada e analisar em laboratório para perceber que genes é que estão ativos numa condição de crescimento e na outra condição de crescimento e a partir daí, depois de conseguirmos identificar estes genes,
podemos usar esta informação para explorar a variabilidade que já existe dentro de todas as árvores que existem no campo, para encontrar árvores que possam ser muito mais produtivas quando colocadas em condições ótimas de crescimento. Portanto, a visita, de certa forma, fica por aqui, neste compartimento. Vamos agora ver outros exemplos de investigação que fazemos aqui no Instituto, com mais 2 espécies de plantas de elevado interesse económico. Temos aqui, para começar, as videiras, que toda a gente conhece. Como provavelmente alguns também saberão, no cultivo deste tipo de plantas é usado com muita frequência uma técnica que se chama de enxertia, ou seja, usa-se o sistema radicular de uma variedade e depois enxerta-se com uma variedade produtora. E o que é que nós pretendemos aqui? No fundo é tentar selecionar porta-enxertos que sejam mais adequados para ser usados em condições de déficit hídrico, portanto de falta de água. O que nós temos neste momento, estamos também a iniciar o ensaio, temos aqui várias combinações de enxerto, porta-enxerto. Neste momento vamos deixar as plantas crescer sem limitações hídricas durante aproximadamente 2 meses. E daqui a 2 meses, então, vamos dar início ao ensaio, ou seja, vamos dividir as plantas em 2 grupos, um vai continuar a ser regado e o outro vai deixar de ser regado. E vamos, a partir desta fase, seguir o crescimento das plantas usando uma série de técnicas de fisiologia vegetal. Vamos avaliar parâmetros de crescimento, parâmetros fotossintéticos e, a par disso, vamos recolher amostras, quer de folhas, quer de raízes, que depois vamos analisar no laboratório para ver que genes é que são expressos numas variedades que não estão a ser expressos noutras e de que forma é que esta diferente expressão de genes pode ser correlacionada com uma maior ou menor resistência à seca. Aqui, nesta parte do compartimento, temos o nosso colega Ruben, que trabalha com trigo e que vos vai falar agora um bocadinho do trabalho que ele faz. Ruben. Olá, bom dia. Eu lidero o grupo de ecofisiologia e metabolismo das plantas. O que estamos a fazer é estudar as alterações climáticas, como estão os efeitos negativos que vai ter nas plantas em um futuro. O mais importante é estresse térmico, estresse hídrico, o CO2 elevado e o dióxido de carbono. O que queremos ver como as plantas estão a responder para depois antecipar os efeitos. O que estamos a combinar é uns análises a vários níveis. Estamos a estudar o fenotipo da planta, que podemos ver como é muito diferente. Temos algumas plantas que estão a crescer muito rápido, outras que são mais devagar. E a fisiologia é muito importante. Estamos a estudar nas experiências aqui, nas estufas, mas também estamos a fazer estes ensaios, estas experiências no campo. Temos muitos campos com uma colaboração com o INIAF e estamos a crescer as plantas ali e fazer o fenotipagem, que é estudar o aspecto das plantas com novas tecnologias. Estamos a utilizar drones, câmaras termais, câmaras hiperespectrales e queremos saber que é o mais importante para que precisam as plantas para aumentar a qualidade e a produtividade, para depois utilizar esse conhecimento nos programas de melhoramento. Obrigado, Ruben. Agora que terminamos, ou que já tivemos aqui a ter uma breve abordagem do tipo de utilização que nós damos à estufa, vamos passar a outro tipo de estrutura que permite montar ensaios um bocadinho diferentes e que nos dá indicações diferentes. Aqui, na estufa, como a Mafalda disse no início, nós conseguimos controlar algumas dos parâmetros ambientais, por um lado, mas por outro lado, as plantas na realidade não estão naquilo que são as suas condições normais que encontrariam se estivessem no campo. A próxima estrutura que nós vamos ver é uma situação intermédia. Por um lado, nós já não controlamos tanto as condições ambientais, mas por outro lado também conseguimos ter as plantas sujeitas a situações mais próximas daquilo que elas encontrariam
quando crescem naturalmente no campo. Como eu disse há pouco, agora a Margarida e a Susana vão apresentar outro tipo de estruturas que nós temos disponíveis aqui no Instituto, que permitem montar outro tipo de ensaios experimentais e de avaliar as plantas em condições que, apesar de serem menos controladas, também são mais próximas daquilo que as plantas encontram quando crescem naturalmente no terreno. Margarida, força. Sim, então aqui o que nós temos é xíxaro. O xíxaro é uma leguminosa de grão, como é o grão de bico, a ervilha e o feijão. De facto, até podemos dizer que o xíxaro é primo da ervilha. Em Portugal ele é mais produzido na zona centro, mas é também produzido um pouco por todo o mundo, como na Ásia, no Norte da África e na Etiópia. Então o que nós temos nesta estrutura são essas variedades que existem em todo o mundo. O que nós queremos fazer aqui é a produção de semente para os nossos ensaios, ou seja, aqui multiplicamos as sementes para depois usarmos nos nossos ensaios. E que ensaios são esses? São ensaios de identificação de variedades que podem ser resistentes a fungos, quer aéreos, quer de raiz, também tolerância à seca e ao encharcamento, que é muito importante agora com as alterações climáticas, e também variedades que possam ser interessantes agronomicamente por produzirem mais semente. Então aqui temos as plantas, algumas já deram flores, depois o que acontece, elas secam e ficam assim, nós escolhemos as suas sementes e aqui podemos ver alguns exemplos das sementes estas são mais típicas de Portugal, são assim maiores e brancas e usamos estas sementes para os tais ensaios que eu tinha falado anteriormente. Para além do xíxaro, trabalhamos também com outras leguminosas de grão também, como é o caso do feijão. Olá, então eu sou a Susana, também trabalho no Plantex e, como a Margarida disse, trabalho sobretudo com feijão, que é uma leguminosa que é até a mais consumida em Portugal. Portugal até tem uma grande coleção muito diversa de variedades de feijão, com muito interesse agronómico, e o que nós estudamos é essa coleção nacional de feijão e estudamos sobretudo a sua resistência a doenças causadas por fungos, como a ferrugem e o fusário, e também a sua resistência à falta de água. Portanto, avaliamos sobretudo a resposta fotossintética destas plantas de feijão quando estão sujeitas a déficit hídrico, à falta de água. Em colaboração com grupos da Química e da Tecnologia, também avaliamos os teores em componentes nutricionais, como a proteína e a fibra, compostos antioxidantes e compostos fenólicos, e isso permite-nos selecionar, dentro de todas as variedades portuguesas de feijão que avaliamos e que estudamos, quais são aquelas que têm os maiores teores nutricionais e quais são aquelas mais resistentes às doenças e que toleram melhor a falta de água. Isso permite-nos cruzar essas plantas que já têm essas qualidades, ou seja, o que nós fazemos, e isso fazemos também usando estas estruturas que aqui estão, portanto, tanto este túnel aqui como aquele ao fundo, que tem a vantagem, dali podemos usar as plantas, semear diretamente na terra, portanto não usamos vasos e portanto conseguimos imitar de uma forma mais realista as condições de um ensaio de campo, e o que fazemos nestes túneis é cruzamentos controlados, portanto escolhemos plantas que têm as qualidades agronómicas que avaliámos antes e tiramos o pólen de uma planta dadora, que seria o pai, digamos assim, e colocamos esse pólen noutra planta, também com outras qualidades, e isso permite-nos obter uma nova geração de super feijões em que conseguem combinar várias qualidades e várias resistências a doenças e à secura. Vamos então terminar a nossa visita aqui nas nossas câmaras de crescimento. Estas câmaras são estruturas bastante diferentes daquilo que nós vimos até agora, mas por isso mesmo também têm outras possibilidades a nível de ensaios experimentais. Temos aqui o Hugo, que nos vai explicar como é que as câmaras funcionam e para que é que nós as usamos. As câmaras de crescimento em condições controladas, aquilo que chamamos de fitoclimas, servem para fazermos investigação fundamental em
biologia de plantas. Permite-nos manipular e controlar certos parâmetros, como a temperatura, a umidade relativa, a concentração de dióxido de carbono ou o fotoperíodo. Para além disso, também garante que os nossos ensaios são reprodutíveis. Apesar de ser um bocado um ambiente artificial, aquilo que os fitoclimas nos permitem é isolar cada um destes parâmetros e testar as respostas moleculares e celulares das plantas. E num contexto de alterações climáticas, aumento da população humana, é fundamental que esta investigação seja feita para melhorarmos a resposta das plantas, aumentarmos a sua adaptação e a sua produtividade. E aqui no grupo trabalhamos, por exemplo, com arroz, como vemos ali dentro, e com milho, duas culturas que têm um valor socioeconómico muito elevado. Assim, depois disto, definimos estratégias biotecnológicas e passamos aos testes em campo, para realmente vermos se a performance das plantas foi melhorada com os nossos estudos. Devagarinho, devagarinho, devagar. Obrigada, Ana, pela visita tão interessante. Vamos então agora iniciar as nossas perguntas. Ok, olá a todos novamente. Antes de começarmos a nossa sessão de perguntas e curiosidades, queria só dizer lá para casa que neste momento, tanto eu como o Zé estamos de máscara, uma vez que estamos num ambiente mais confinado e estamos com muito mais densidade de pessoas aqui, portanto, para todos estarmos em segurança, colocamos as máscaras. Vamos então iniciar as nossas perguntas, Zé? Muito bem, já nos chegaram algumas perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é se aqui no ITQB trabalham com plantas halófitas nas estufas. Se calhar posso responder. Nós diretamente não trabalhamos, mas temos colegas de outras áreas, da área da tecnologia, que têm vindo a desenvolver algum trabalho no sentido de tentar usar a planta como substituto para a utilização do sal. Mas não somos nós aqui diretamente que trabalhamos, é uma abordagem muito mais tecnológica. Portanto, localmente não, mas temos grupos sim, que já têm desenvolvido alguns trabalhos nessa área. Sim. Muito bem. Ok, temos aqui uma pergunta da Raquel, que pergunta como conseguem ver se certas condições ambientais tornam as plantas mais vulneráveis a insetos, se isso é possível. É possível, mas nós aqui usamos muito a base do que já há registado, não fazemos propriamente ensaios nesse nível, mas existe informação cerca de temperaturas altas atraem sempre mais insetos, água com umidade, calor e umidade ainda mais insetos, essa gestão é permitida fazer. E saber quais são os picos em que vai haver de certeza mais insetos e agirmos preventivamente. Portanto, ajuda na multiplicação dos insetos em determinadas condições ambientais. Sim. Mas também temos experiências no campo e cada ano é diferente. Há anos mais quentes e há mais insectos, mas pode-se ver no campo também a diferença dependendo do ano. Portanto, a ideia é tentar mimetizar aquilo que acontece no campo e transpor aqui para as condições da estufa, não é? Muito bem. A Margarida tem aqui uma pergunta mais técnica, mas também uma muito relevante que certamente muitos terão esta curiosidade. Como é o dia-a-dia na gestão de uma estufa? Fala. A prioridade são sempre as plantas, não é? É a base. Então, o trabalho da estufa é muito preparar as plantas para o seu ideal. Depois depende muito das plantas, é muito estudar a planta em si e tentar adaptar ao clima dela, ao que ela propriamente precisa. Então é toda uma gestão equilibrada para convertermos o clima, modelar o clima e as necessidades. Acaba por ser, não consigo explicar muito bem, mas é uma gestão integrada, não é? Sim. Todo acompanhar o processo. E no fundo o trabalho mais operacional, que é um grande trabalho, porque nós precisamos de garantir que na fase em que, quando queremos implementar os nossos ensaios, as plantas estão saudáveis
E, portanto, há um trabalho, quer da rega, quer da aplicação, esse tal controlo de eventuais pragas. Portanto, isto é um trabalho diário e que tem que ser... todas as plantas que estão aqui são acompanhadas de perto para garantir que elas crescem nas melhores condições possíveis e que depois nós as podemos usar nos nossos ensaios. E depois também é um trabalho muito por picos. Agora nós vamos entrar numa fase em que vai haver muito mais trabalho, porque o clima também assim o permite. Depois há sempre uma fase que, do ponto de vista experimental, é uma fase com menos trabalho, mas depois há todos os outros trabalhos de manutenção que é preciso fazer, não é? Um trabalho de formiga, preparar o ano inteiro. Claro. Exatamente, é um bocadinho isso. Ok, temos aqui mais uma pergunta, agora ali para o sobreiro e para a cortiça. Alguém pergunta se podemos extrair ADN da cortiça. Pedro, queres responder? Sim, é possível extrair ADN da cortiça, embora grande parte da massa que compõe a cortiça é composta por células mortas. No entanto, quando nós acompanhamos a campanha de escortiçamento, conseguimos, imediatamente após a cortiça ser retirada, a camada interior que está mais junto ao tronco, mesmo em dias de grande calor, a camada interior está a ser muito fresquinha, exatamente porque as células do interior ainda estão vivas. Então nós raspamos estas células, congelamos imediatamente usando azoto líquido, que levamos também para o campo, e a partir daí, como recolhemos essas células vivas imediatamente após a extração, conseguimos apanhar as células ainda vivas e, portanto, conseguimos extrair ADN com esse material. E para que é que usou esse ADN? Exatamente para identificar os genes que estão ativos naquele momento e muitas vezes para comparar o ADN que extraímos de várias árvores diferentes para perceber se essas diferenças que nós vemos a nível mais macroscópico também se traduzem a nível mais microscópico ao nível do ADN. Okay. Essa extração ser da cortiça e não da árvore é também um método não invasivo para não danificar, digamos, Sim. a árvore. Sim, nós podemos também recolher das folhas e, portanto, se recolhemos 2 ou 3 folhas de uma árvore, acaba por não ser assim tão invasivo. No entanto, nós, para acedermos aos genes que estão ativos na cortiça especificamente, temos que ir sempre à cortiça quando ela é extraída, quando estamos a falar de uma árvore. E consegue-se saber a idade da árvore através dessa extração? Não exatamente. Há pessoas que através do diâmetro do tronco conseguem perceber mais ou menos que idade, ou aproximadamente que idade é que tem. Nós conseguimos ver delineado na camada de cortiça as linhas dos 9 anos que são necessários para a extração da cortiça. Quando já estamos a falar de cortiças mais maduras, habitualmente é visível os anéis anuais, digamos assim, do crescimento daqueles 9 anos. Que acontece em todas as árvores, não é, Pedro? Sim. Eu vou tentar traduzir aqui uma pergunta, foi de um telespectador estrangeiro. Vou tentar traduzir aqui on the fly. Se consideram fazer backcrossing de trigo para implementar certas características presentes em estirpes ancestrais, parentais? Ruben? Sim. É uma boa ideia. Nós agora estamos a tentar identificar se essas variedades têm alguma vantagem que podamos depois introduzir. É possível, mas também é complicado porque essas variedades têm muitas desvantagens, que como tem um ciclo mais longo, a produtividade é menor, são mais tolerantes ao estresse, mas não são muito produtivas. É possível. Vamos agora, com o estudo de ensaio que temos no campo, vamos ver se é uma vantagem e vamos tentar. Mas é um processo de anos. Temos que investigar se é vantagem e depois introduzir. Muito bem. Ok. Então vamos continuar aqui com as nossas perguntas. O João pergunta se no futuro vamos conseguir cultivar arroz, por exemplo, independentemente da qualidade do solo. Um dos objetivos passa por aí. Não é independentemente, mas de forma adaptada a cada solo e a cada condição climatérica. E o que nós fazemos aqui é mesmo isso, é testar diferentes condições, testar estados nutricionais da planta, para no futuro termos esta produtividade, para conseguirmos alimentar
toda a gente precisa da Sim, e no fundo conseguir identificar variedades que sejam mais adequadas a determinadas condições. Ok, portanto, consciência, as possibilidades se aproximam-se Claro da que nossa sim, realidade. mas claro que, como o Ruben disse também, isto são tudo trabalho, estamos a falar de trabalhos de anos, mas sim, é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Sim, porque tem de ser feito de uma forma muito controlada, muito precisa, todas as modificações genéticas, tem de ser tudo muito estabilizado. E é um processo que demora bastantes anos, então, para fazermos em segurança e bem, temos que fazer com calma e de forma muito precisa. E é por isso que contratam pessoas jovens, não é? Talvez seja por aí. Muito bem. Vamos seguir, Zé? Sim, ora, estão aqui também a perguntar se a coleção de feijão está disponível para consumo. Ora bem, pronto, nós exatamente estudamos uma coleção nacional de feijão, portanto são várias variedades diferentes de feijão português e essas variedades nós fomos buscá-las ao Banco Português de Germoplasma Vegetal, porque é um banco de sementes que há em Braga, que tem centenas de variedades de feijão e nós pedimos algumas. Pronto. Também temos algumas variedades que fomos buscar diretamente aos agricultores. Portanto, essas são consumidas pelas pessoas. As que estão no banco de germoplasma, neste momento, não estão ainda em produção, digamos assim, massificada, não é? É mais para estudo e para fonte até de descobrimos que têm alguns genes de interesse que poderemos depois passar por outras variedades, por exemplo, mais produtivas, porque às vezes, como o Ruben já disse há pouco, o que acontece é que temos às vezes variedades de uma determinada cultura, como o feijão, que têm genes de resistência a doenças, por exemplo, ou à falta de água, mas por outro lado não são muito produtivas, não produzem muitas sementes e portanto depois temos de cruzar essas variedades com outras que produzam mais para, enfim, termos então, portanto, variedades que tenham várias características favoráveis numa mesma planta. Portanto, eu acho engraçado que foram também aos agricultores fazer essa procura, porque se calhar há alguma razão quando a minha avó diz que o feijão dela é o melhor. É muito bom para uma sopa, ou para fazer feijoada. Mas se calhar, efetivamente, haverá algum aspecto em que possa ser efetivamente melhor. É verdade, quanto mais variabilidade, quanto mais diversidade tivermos, melhor. Portanto, é bom complementarmos também, além das que estão no banco, com outras que estão em campo. Portanto, nos agricultores que podem ser fontes de variedades muito interessantes. E sim, que nós trabalhamos também. Sim, nesse campo, eu acho que as variedades mais modernas são mais produtivas, mas é possível que a qualidade e a tolerância a estresse é melhor das variedades mais antigas. É um balanço. Portanto, há aqui um equilíbrio entre ter rendimento a nível produtivo, mas também... Perdes a qualidade, algumas coisas, a tolerância a estresse. Sim. E a qualidade nutricional, que o Ruben também falou que é muito importante. Portanto, também temos de ter feijões, ou trigo, ou arroz, ou o que seja saboroso, que as pessoas queiram comer, não é? Senão não adianta, não é? Portanto, temos de aliar isso sempre à qualidade nutricional da semente organoelétrica. Ok, muito bem. Então, continuando, e aqui ainda dentro das leguminosas, alguém pergunta onde é que podemos encontrar o xíxaro e se é fácil cultivá-lo? Margarida, queres responder? Ok. Então, como devem ter reparado, não se encontra muito o xíxaro nas grandes superfícies. É mais um produto mais regional. Podem encontrar em alguns assim, mercaditos locais, mais na zona centro, que é onde o xíxaro é mais produzido aqui em Portugal. Uma zona que é muito forte na produção e onde os mercaditos locais e regionais vendem mais é em Albaiase, que até é considerada a capital do xíxaro. E lá sim podem encontrar, há até um festival do xíxaro que costuma ocorrer entre outubro e novembro, e ele pode encontrar quer a semente, quer vários pratos confeccionados com as variedades locais. Sim. Em termos de produção, se é fácil cultivar? Sim, é uma planta muito resiliente, por assim dizer, cresce assim em solos mais pobres, mas também ricos, dá-se bem em todo lado. Portanto, compatível para amadores como eu. Facílimo, sim. Muito Tato. E é possível cultivar em vaso, portanto, como mostraram lá fora, portanto, podemos ter um vasinho de xíxaro lá em casa. Sim. Como estamos lá fora, ele está em vaso, dá-se perfeitamente bem em diversas condições, quer mais agrestes, por isso sim.
Muito bem. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta da Luísa. Quais são os principais desafios para alcançar o máximo potencial de produção de grãos no contexto das mudanças climáticas? Isto... muito... No ponto. Isso depende do clima que estamos a estudar. Por exemplo, aqui no nosso clima mediterrâneo, temos que tentar ter espécies e variedades que só têm, por exemplo, um ciclo de vida mais curto, porque tem que crescer muito rápido antes de que o verão está a chegar. Também variedades que não precisam de muita água. Depende do ambiente. No norte da Europa pode ser outras variedades, mas o que temos que fazer é desenvolver espécies adaptadas ao nosso clima. Portanto, uma solução não dá para todos os problemas. Não. Tem que ser foco... Caso a caso, claro. Sim. Clima a clima. Se bem que as culturas aqui do Mediterrâneo, porque temos um clima especialmente particular, invernos úmidos e verões quentes, serão grandes perspectivas para os outros países na altura das alterações climáticas. As plantas já têm um índice de maior resistência à secura. Eu penso que o desafio será fazer com que as plantas consigam produzir mais ou o mesmo, fazendo uma maior gestão dos recursos que existem, nomeadamente da água e da temperatura. Ou seja, eu julgo que esse é o maior desafio e cada um de nós trabalha a pequenos níveis diferentes que contribuem para isso, no sentido de tentarmos perceber como é que algumas plantas conseguem aproveitar melhor esses recursos do que outras e, portanto, eventualmente transpor o conhecimento dessas plantas mais resistentes para outras plantas menos resistentes que eventualmente tenham um maior interesse comercial. Mas temos sempre que ter o foco na zona para onde é suposto depois cultivar. Portanto, não há de haver uma solução que seja universal. É claro que há ferramentas e abordagens que são universais, mas depois tem que ser muito otimizado caso a caso. Muitas das vezes é ter a planta certa no local certo. Exatamente, sim. Muito bem, muito bem. Ok, temos aqui mais uma pergunta, estão quase a terminar, que é relativa ao sebreiro. Há doenças no sebreiro, Pedro? Há várias doenças no sebreiro. A mais conhecida é talvez a Phytophthora, uma doença causada pela Phytophthora, que basicamente contribui para o declínio do sebreiro, que é uma doença que ataca principalmente as raízes, mas depois se alastra para o resto da planta. E depois existem outras doenças que são causadas por insetos, nomeadamente o clático, que ataca principalmente árvores mais velhas e que é um inseto que no estado larvar acaba por criar galerias no interior do calo. E também existem outros insetos que afetam a qualidade da cortiça, por exemplo, a cobrilha, que é também uma larva que cria galerias mesmo na zona entre o tronco e a cortiça, portanto na parte inferior, e que basicamente acaba por danificar toda a estrutura da cortiça e acaba por ter um grande impacto na comercialização dessas pranchas. Ok. Pronto, neste momento não temos mais questões, mas queria apenas aqui dizer que recebemos um comentário de uma cientista muito importante na área das plantas, que diz que orgulho. Queria agradecer a todos a vossa presença, pela visita que foi espetacular aqui às nossas estufas, por este debatezinho que fizemos, e agora passo a palavra ao Zé para nos despedirmos aqui da emissão da manhã. Por mim é tudo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Pronto, não se esqueçam agora durante o almoço há várias playlists com muitos vídeos de ciência, sobre ciência. Se têm miúdos, podem responder aos quizzes, vão haver prémios, por favor participem e voltamos para a visita ao laboratório na parte da tarde. Portanto, é tudo, muito obrigado a todos e até já. Até já. Yeah.